Oi, gente, bom dia. E o desafio é sempre, após cada aula na faculdade, criar um vídeo dando aula. Vamos fazer essa tentativa, porque essa é uma técnica, inclusive, que os especialistas aconselham ser feita, porque quando você ouve algo e você tenta de alguma forma ensinar para alguém, você aprende melhor. Então, esse é o desafio, ok? Ontem, está começando hoje, então, ontem nós tivemos, né? Eu tive aula de português jurídico, tá? A aula foi sobre a escrita como técnica, não como dom, ok? Então, essa é a tese, que não tem dom, é técnica. Você aprende a escrever melhor com técnica. Quanto mais você lê, mais você escreve, você melhora, ok? Então, os autores, quando eles abordam esse tema, a escrita jurídica, propriamente dita, né, o português jurídico, eles defendem que o profissional do direito, ele precisa escrever de tal forma que seja compreensível aos vários grupos. Existe a forma, a depender do tipo do documento, se você vai escrever sei lá, uma peça processual, um documento direcionado a especialistas da área, você vai usar uma linguagem diferenciada, certo? Com termos técnicos, normal, tranquilo. Mas quando você vai escrever um documento ou qualquer outra peça processual direcionada a pessoas, não digamos assim leigas, mas assim, pessoas que não são da área, aí você vai usar termos comuns, termos compreensíveis, porque você quer alcançar a compreensão. Você como locutor, você precisa ter essa percepção. Qual o público que está direcionado a sua fala ou o seu documento, a sua escrita. Você precisa, o profissional não só o profissional do direito, qualquer profissional, você precisa focar no receptor. A mensagem, ela não pode chegar no receptor distorcida. Ela tem que, com duplo sentido, ambígua, não pode. Tem que chegar uma mensagem fluida, uma mensagem de fácil compreensão, seja por especialistas da área, seja por pessoas leigas, enfim. Então, esse é o ponto, tá? A simplificação. Hoje existem muitos debates relacionados à simplificação na área jurídica. Na Idade Média não. Há uns tempos, você pegava uma peça, ainda existe, né? Peças processuais com palavras data vênia, com palavras rebuscadas, que qualquer pessoa que pegasse, uma pessoa leiga que pegasse para ler aquele documento para ler, não entendia nada, não precisava estar com o dicionário do lado para saber o que significa aquilo. Que termo é aquele, meu Deus do céu? Parece outra língua, parece a língua de outro planeta. Será que tem... Bom, enfim. É só uma figura de linguagem, tá, gente? Mas é isso, tá? Inclusive, eu fiz aqui um resumo, tá? O texto reflete a competência do autor. Escrever bem é técnica, não é dom. Não é dom. Apesar que alguns defendem o dom, né? Pô, se não tem um dom, se não tem um dom. Vamos lá. A ideia central da aula de ontem foi que a qualidade de um texto jurídico não decorre de um talento inato do autor, tá? Mas do domínio de um conjunto de regras, métodos e hábitos que podem ser aprendidos e aperfeiçoados. Escrever bem é, portanto, resultado de estudo, treino e revisão, e não de uma aptidão natural reservada a poucos. Dom e técnica. Duas visões sobre a escrita. E aí, o que vocês acham? É técnica? É dom? É o quê?
Pilares da técnica na escrita jurídica. Clareza, frases curtas e diretas, evitando períodos longos e sobrecarregados. Uma ideia principal por trás, ideias secundárias em frases separadas. Preferência pela ordem direta, sujeito, verbo e complemento. Clareza. Precisão terminológica. Uso correto e consistente do vocabulário técnico jurídico. Não é que você vai deixar de usar termos técnicos ou enfim, palavras rebuscadas. Mas existe um momento. Existe um momento correto, um momento certo para cada situação, né? Para cada coisa. Então você precisa ter, você profissional do direito ou qualquer outro profissional, precisa ter essa percepção. Quem é o seu receptor? Quem vai ler esse documento? Quem vai ouvir o seu discurso? Precisão terminológica. Uso correto e consistente do vocabulário técnico jurídico. Evitar sinônimos por variação estilística, quando o termo técnico é unívoco. Atenção a institutos com nomes semelhantes, mas efeitos distintos. Então tem que ter essa percepção, essa habilidade, né, para identificar, isso aqui, o que é que eles vão entender? O que o meu receptor, o meu leitor vai entender disso aqui? Tá dando duplo sentido? Posso criar uma confusão utilizando esse termo? Não, vou não usar esse termo, vou utilizar outro termo. Então, o foco é o leitor, é o receptor da mensagem. Coesão e coerência. Uso adequado de conectivos, contudo, por conseguinte, nesse sentido, progressão lógica entre parágrafos, cada um deve decorrer do anterior. Deve ter sempre aquela continuidade, não se quebrar ao longo do tempo. Porque existe uma ideia central. Apesar de ter de um texto poder ser formado por vários parágrafos, mas existe uma ideia central em todo o texto. Então você não pode passar de um parágrafo para outro quebrando o sentido, quebrando a coesão, quebrando o núcleo, o assunto central. Concisão, corte de redundâncias, jargões desnecessários e rebuscamento vazio. Tudo tem que ter sentido, seja oralmente, seja escrito, tem que ter sentido. Você não pode colocar uma palavra ali rebuscada ou qualquer outra palavra que quebre o sentido. Isso é lógico, né? É bem lógico isso. Cada palavra deve cumprir uma função, um texto. Você não pode criar um texto enchendo linguiça. Tudo tem que ser necessário. Revisão como etapa obrigatória, não opcional da produção de texto. Então você escrever, ler, reler, reler, até ficar objetivo. Tudo necessário, tudo se encaixando perfeitamente. Adequação à finalidade e ao leitor, como eu falei anteriormente. Texto direcionado ao leitor, ao receptor. Petição, parecer, sentença e contrato têm estruturas e registros próprios. O texto deve ser calibrado conforme o destinatário, juiz, cliente, parte contrária. Formalidade não é sinônimo de complexidade artificial. Então, como eu falei no início, existem vários tipos de receptores, vários tipos de leitores. A quem seu documento é direcionado? É um juiz? É um desembargador? É uma pessoa comum? Então você precisa ter essa percepção e cada documento vai se adequar a essas pessoas, a esses autores. Simples. Muito simples, direto. Não tem mistério aqui. E para finalizar esse vídeo, não tão longo, não tão curto, não tão longo, enfim. Uma breve conclusão, tá? Se a escrita fosse dom,
ela seria fixa e não ensinável. Como é técnica, ela é treinável, corrigível e aperfeiçoável. E é exatamente por isso que disciplinas como o português jurídico existem para transformar em método consciente aquilo que, à primeira vista, parece apenas talento para escrever. Então isso define tudo, né? Sobre dom, sobre técnica. E o que vocês acham? Escrever bem é dom? É técnica? Existe uma mistura entre os dois? Tem pessoas que têm mais facilidade, outras mais dificuldade, mas treinando consegue chegar à perfeição, a uma técnica apurada de escrita, de oralidade. O que é que vocês acham? Comenta aí. Vamos trabalhar em cima disso. E é isso, gente. Ficamos por aqui nessa primeira aula, tá? De português jurídico. Isso aqui é apenas uma reprodução da aula que eu tive ontem e esse é o meu desafio. Sempre, ou no mesmo dia ou no dia seguinte, reproduzir a aula que eu tive anteriormente. Dessa forma, assimilar melhor o conteúdo. Grande abraço. Fiquem com Deus.